Estamos aqui hoje novamente no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, desta vez para um evento que vai receber os candidatos, ou melhor, os pré-candidatos a governo do estado de São Paulo pelo PCB, também a presidência da República pelo PCB, entre outros nomes importantes do partido, o famoso Partidão, Partido Comunista Brasileiro, e vamos ver as posições políticas, o que pensam e as propostas para, evidentemente, mudar a realidade que aí nos encontramos. Por essas e outras, convidamos vocês a acompanharem e participarem, ouvirem aqui o nosso material e verem o que pensam os principais candidatos do Partido Comunista Brasileiro nas eleições de 2022. Ouvir aqui o Gabriel, pré-candidato a deputado federal pelo PCB. Gabriel, aqui da região do Vale do Paraíba. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Na verdade, o que eu tenho que falar? Eu não sei, não pensei. Quais as suas propostas aí? O que você pretende defender sendo do PCB aqui da região? Bem, eu acho que tem alguns eixos que são essenciais a gente conversar e debater, né? Acredito que o mais essencial hoje é falar sobre a derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Não basta a gente pautar a derrota do Bolsonaro nas urnas, a gente tem que pautar a derrota desse complexo ideológico que o Bolsonaro acaba representando, mas vai muito além dele, né? Envolve questões reacionárias, questões da própria classe burguesa e do próprio capitalismo, né? Agora, outras questões também são essenciais. Primeiro momento, a defesa do trabalho, né? Uma luta contra o desemprego, estatização das principais empresas públicas, né? Atuação nos setores estratégicos da sociedade e também uma ampla atuação em questões de moradia, fome, transporte, investimento. Realmente uma atuação direcionada à soberania popular e ao interesse da classe trabalhadora. Perfeitamente. O Vale do Paraíba, de uma forma geral, está nesse pungente de greves, manifestações, como caso eleito, né, ou mesmo durante o processo eleitoral, trazer, né, consigo essa garra das lutas dos trabalhadores? Bem, o Vale do Paraíba é uma região historicamente muito bem desenvolvida, muito, né, industrial, que conta, infelizmente, com uma organização sindical muito, né, hoje, não atuante, não direcionada aos interesses da classe trabalhadora, né? É um desafio, né, não só do PCB, mas qualquer outro partido ou organização que se empenhe na organização da classe trabalhadora, desenvolver e atuar nos sindicatos, né? Seja relacionados a indústrias, mas também como do serviço público, de outros ramos e categorias, né? Isso envolve não só o fortalecimento do partido, no caso do PCB e dos coletivos na região, mas também a organização orgânica, né, que eu diga dos trabalhadores, né, trazendo para a luta, trazendo esses temas e veiculando, né, divulgando, mostrando que é possível, através da organização, né, tratar na própria organização sindical, enfim, atuar nas greves, pautar essas lutas. Gabriel, muito obrigado e boa sorte na sua pré-candidatura. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem, aqui no evento do PCB no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, ouvi o Gabriel Colombo, pré-candidato do partido ao governo do estado de São Paulo. E Gabriel, o que a sua candidatura representa aí no combate às mazelas que nós temos no estado de São Paulo? Bom, nós estamos fazendo uma caravana agora pelo estado. Hoje de manhã a gente estava na luta contra a privatização da Eletrobras, lá na Bolsa B3, na capital. Estamos aqui girando o Vale, ontem a gente estava em Taubaté, agora estamos em São José dos Campos.
pautando um programa que garanta emprego, moradia, acesso à comida. A gente tem um caso escandaloso do aumento na fome no país, e pautando isso tudo numa perspectiva da classe trabalhadora, sem ilusão que é possível garantir esses direitos essenciais, fundamentais, conciliando com o empresariado e com a direita a necessidade de, junto com o processo eleitoral, avançar na organização e na luta da classe trabalhadora. Como vocês do PCB pretendem trabalhar a questão das empresas privatizadas, a corrupção no setor privado e no setor público e, no caso de São Paulo mais especialmente, esse oba-oba das obras públicas por aí afora? Bom, nós queremos reverter todas as privatizações, esse é o nosso compromisso, vão ser diversas maneiras de fazer isso. A gente tem algum instituto jurídico que já permite fazer várias delas dentro da própria democracia burguesa, que é o caso do Instituto da Encampação. Então, privatizações, concessões que não atendem ao interesse público ou que descumpriram o contrato podem fazer isso. Acho que o caso das escandalosas, como a Via Calamidade, na CPTM, diversas outras demonstram como isso é possível. E aí a gente pauta nacionalmente também a reversão da política de preço da Petrobras, uma reestruturação, a reversão da privatização da Eletrobras que está posta agora. Quero a pergunta da... Com relação à corrupção nas empresas, exato. E tanto a gente tem estatais quanto nas empresas. A melhor maneira de combater a corrupção é a participação e controle popular nas empresas públicas. E essa corrupção público-privada, que são os lobbies, os interesses privados se manifestando nos parlamentos, nos executivos, elas têm que ser enfrentadas, aí sim com punitivismo. A gente é contra o punitivismo penal, a gente é a favor de punir os crimes de colarinho branco, que são os mais impunes do Brasil. Então, os grandes empresários que corrompem aí a máquina pública, os interesses, o fundo público para os seus próprios interesses privados, sabotando aí a capacidade de investimento, as demandas da maioria da população trabalhadora. Uma questão interessante, Gabriel, a gente vê muito os chamados candidatos liberais, burgueses, enfim, deem o nome que queiram, falarem que São Paulo paga muito imposto e recebe muito menos de Brasília. O PCB concorda com essa ideia? Como que vocês entendem essa questão? Bom, o debate tributário ele não pode ser feito só estadualmente. Os estados hoje se sustentam naquele imposto que é um dos mais agressivos, que é o imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, que penaliza e cobra mais dos mais pobres, e a gente quer reverter isso. É preciso uma reforma tributária nacional que taxe lucros, dividendos e diretamente na renda. Porque hoje a gente tem uma dinâmica que quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres. A gente tem que reverter isso, taxar as grandes empresas, taxar os multimilionários, os bilionários em grande quantidade, e acabar com os impostos de circulação de mercadorias e serviços. Então é preciso rever a lógica de tributação, e não é possível fazer isso só a partir do Estado, mas é possível pautar isso nacionalmente. Perfeito. Gabriel Colombo, do PCB, muito obrigado. Eu que agradeço a mesa de debates por mais essa oportunidade de estar apresentando aqui a nossa pré-candidatura. Muito bem, ouvintes, conversar aqui com a Sofia Manzano, pré-candidata a presidente do Brasil pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Sofia, primeiramente, bem-vinda a São José dos Campos. O que a motivou lançar o seu nome para a presidência do nosso país? Bom, a decisão foi uma decisão coletiva do nosso partido, que diante da conjuntura eleitoral deste ano, avaliou que diante da polarização entre o Bolsonaro, um governo fascista, reacionário, que deve ser derrotado de qualquer forma, por todas as formas de luta, e de outro lado, a candidatura ou a pré-candidatura do ex-presidente Lula com um conjunto de alianças que aprofunda ainda mais a conciliação de classes e não apresenta perspectivas reais de luta para a classe trabalhadora, o PCB avaliou que era muito importante nós participarmos deste processo eleitoral e, diante da avaliação dos quadros do partido, que poderiam representar o nosso programa político de lutas, de colocar a classe trabalhadora novamente em movimento e principalmente
no sentido de organizá-la para tomar para si a condução política do país, escolheu o meu nome para representar esse coletivo, né, muito mais amplo, que é o PCB, os seus coletivos, a unidade classista, que é a nossa frente de massas no movimento sindical, nesse processo eleitoral. Então, meu nome foi uma escolha coletiva, né, e estamos nessa batalha neste momento. Sofia, você é bem, digamos, elogiada no meio acadêmico, intelectual, até por ter um conhecimento, um embasamento, porém a gente sabe que por diversos fatores, até pelas questões educacionais, né, no Brasil, a população, infelizmente, está distante desse linguajar, né? Como apropriar a linguagem acadêmica da linguagem mais popular, até para fazer a candidatura se tornar mais viável, né? Bom, a minha formação é no campo da economia, principalmente das relações de trabalho e desigualdade. E, ao mesmo tempo em que exerço como trabalhadora, né, a função de professora, eu também faço um trabalho já de vários anos na educação popular. Tem, inclusive, um livro, né, Economia Política para Trabalhadores, que pretende trazer à classe trabalhadora o conhecimento tanto da economia como das estruturas sociais, de forma a ultrapassar os vieses ideológicos que tanto a imprensa como o próprio meio acadêmico produz para confundir os interesses da classe trabalhadora. Então, de certa forma, eu já exerço um pouco essa função de levar para a classe trabalhadora o conhecimento de uma forma simples, mas não simplista, de uma forma com que a gente possa desvelar, que a gente possa apresentar as reais condições da sociedade capitalista, especialmente do capitalismo no Brasil, para a classe trabalhadora conseguir ultrapassar as barreiras ideológicas que são impostas, né, pelo mundo acadêmico, mas principalmente pela divulgação de massa que se faz no campo econômico, no campo das relações de trabalho, no campo das relações sociais, e fazer com que a classe trabalhadora perceba que ela precisa tomar partido, né? E o partido é o partido da sua classe. A sua posição de classe deve prevalecer na sua luta. E por falar em confusão, Sofia, como distinguir, como vocês vão trabalhar a questão de distinguir o PCB do PT ou de outras correntes da esquerda que vocês não coadunam com as ideias? Bom, nesse momento não é tão difícil fazer isso, porque o que nós temos colocado diante das forças políticas, né, que disputam os corações e mentes da classe trabalhadora são projetos ou da extrema-direita, né, representado pelo Bolsonaro e outros partidos de extrema-direita que representam o grande capital e as necessidades do empresariado nacional e internacional. Por outro lado, né, uma candidatura de conciliação de classes, né, do PT e de outros partidos que se dizem do campo da esquerda ou da centro-esquerda, mas que, ao colocarem, né, na campanha eleitoral uma perspectiva, né, de que tem que fazer uma conciliação entre as classes, na prática implementam majoritariamente os interesses da grande burguesia, do grande capital. Então, como o nosso projeto é um projeto bastante evidente, né, de colocar a classe trabalhadora como prioridade em todas as questões, o programa político que apresentamos é um programa que qualquer área que você quiser conversar, desde a questão energética até a questão da violência, nós sempre apresentamos propostas que têm os interesses da classe trabalhadora no comando, em primeiro lugar. Então, essa diferenciação, ela fica evidente quando se analisa as propostas que são apresentadas pela nossa pré-candidatura, pelo nosso partido, pelos nossos coletivos, pelos nossos militantes e pré-candidatos para diversos cargos que estamos disputando.
Perfeito. Sofia, muito obrigado. Eu que agradeço e espero que a gente consiga avançar bastante nessa luta. Obrigada. Jones, nesse conturbado processo eleitoral de 2022, planos aí, vai se candidatar? Como que está a história? Então, o partido definiu, a gente vai cumprir a tarefa, né? Já está cumprindo de pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco. Isso foi anunciado em dezembro de 2021, a gente já está aí com 6 meses de pré-campanha. Está fazendo uma pré-campanha muito positiva, né? A única pré-candidatura ao governo do estado de um trabalhador negro, periférico, que conhece a realidade da classe trabalhadora, que já pegou ônibus na vida, que não é só na propaganda eleitoral, e que está levando os debates fundamentais, né? As pautas estratégicas para o futuro da classe trabalhadora em Pernambuco, como estatização dos transportes, reforma agrária, fim da privatização da saúde via OSs e OSS, realização de concurso público para professores e todas as áreas, né, importantes para a classe trabalhadora no meu estado. Nós temos 40 mil professores, 20 mil contratos precários, sem concursos, né? Na política de assistência social, não tem concurso para assistente social há mais de 15 anos. Na saúde é a mesma coisa, é muito raro uma política de concurso público para enfermeiros, enfermeiras e por aí vai. Então, acho que a gente vem conseguindo cumprir esse debate de politizar, vem conseguindo cumprir essa tarefa de politizar, de levar o debate à esquerda, de mobilizar, de empolgar, especialmente setores da juventude e de fazer com que Pernambuco volte a ser um lugar de rebeldia e esperança, como quase sempre foi na história brasileira. Pegando especificamente o seu estado, como derrotar o partido, entre aspas, socialista brasileiro e, expandindo a pergunta, como superar a conciliação de classes na política brasileira e na esquerda, de uma forma geral? Eu acho que não tem muito mistério não, né? O feijão com arroz, né? Militar, militar e militar, organizar, estudar e atuar. Lá em Pernambuco a gente vem fazendo debate chamando o PSB da falsa esquerda, né? Mostrando que o problema do PSB não é incompetência, não é má gestão, esse debate tecnocrático, tecnicista. O problema do PSB é que ele governa para as construtoras, para as empresas de ônibus, para os usineiros, para os latifundiários, para os grandes especuladores. Eu vou dar um exemplo que é muito significativo. Recife e Pernambuco recentemente viveu uma tragédia gigantesca, quase 130 mortos por causa das chuvas, né? O governo do PSB não tem política de moradia popular no estado de Pernambuco, mas a Moura do B, que é a maior construtora do estado, manda em tudo, na região metropolitana e no estado como um todo, e conseguiu aprovar aberrações como a destruição do cais José Estelita, um patrimônio histórico, e a construção do monstrengo chamado Novo Recife. Ou seja, é um governo horrível para a classe trabalhadora, que tem mais de 2 milhões de pernambucanos em segurança alimentar grave ou moderada, tem recorde nacional de desemprego, uma passagem caríssima, R$5, o anel mais barato para você ir ou voltar do trabalho, por causa do caráter de classe, né? Então, acho que puxou esse debate para a compreensão estrutural do problema de que o PSB é ruim e o PSDB vai ser pior, União Brasil vai ser pior, porque são partidos diferentes, é claro, mas que representam o mesmo interesse de classe. O que a gente precisa é ter outro interesse de classe no governo, o interesse da classe trabalhadora, governando junto com a classe trabalhadora. A gente ouve muito o combater o Bolsonaro, combater o bolsonarismo, mas dentro da esquerda é pouco ou quase nunca derrotar o capitalismo. Isso pode ser uma armadilha aí para os partidos de esquerda de uma forma geral? Não, isso é uma armadilha para quem está iludido, né? Mas eu não acredito em ilusão na política, né? Eu acho que está muito claro que várias forças políticas da chamada centro-esquerda podem até estar realmente preocupadas em derrotar o bolsonarismo, mas usam a desculpa da luta contra Bolsonaro para não debater o projeto político-econômico. E digo até mais, não é nem que só não fazer a crítica ao capitalismo e a luta anticapitalista, é o próprio neoliberalismo, né? Então, por exemplo, hoje há uma timidez gigantesca dos chamados figuras da centro-esquerda em assumir um compromisso com revogar todas as contrarreformas e privatizações feitas do governo Michel Temer para cá. Isso não é nem anticapitalista. Isso é recuperar vários aspectos do legado do Estado varguista que foi desmontado, percebe? É uma pauta muito tímida e, claro, falar que a pauta é tímida não significa dizer que é fácil.
de conquistar, né, que é um passeio no parque. Não é isso, mas veja, é uma pauta mínima para quem é de esquerda. Por recuperar uma empresa como a Petrobras e a Eletrobras, recuperar direitos trabalhistas, recuperar direitos previdenciários, recuperar uma política educacional minimamente universalista, derrubando a contra-reforma do ensino médio, é o mínimo. E se foge desse debate, falando de Bolsonaro, golpe, fascismo, Bolsonaro, golpe, fascismo, Bolsonaro, golpe, fascismo, percebe? Então é uma situação muito cômoda para certos atores políticos que não querem assumir a responsabilidade por vários dramas do país. Porque repare bem, o governo Bolsonaro é uma desgraça, o Brasil vem piorando desde o governo Temer, mas foi no período da conciliação de classes que o latifúndio e a fronteira mineral se ampliaram como nunca e deu esse poder gigantesco para a bancada do agro que a gente vê hoje em dia. Então, assim, o problema não começou com o golpe do Michel Temer, percebe? Então, eu acho que a gente tem que sempre politizar esse debate, puxar ele para a esquerda e, no mínimo, cobrar de quem se diz de esquerda um compromisso irrevogável com a derrubada de todas as contrarreformas e todas as privatizações efetuadas nos últimos anos. Jones, muito obrigado e boa sorte na caminhada. Eu que agradeço, foi um prazer a gente conversar aqui rapidão nesse final de atividade, muito barulho no fundo e espero voltar em breve em São José e estar sempre junto com a classe trabalhadora, a juventude aqui da cidade que está em luta, está na resistência para derrotar 28 anos de neoliberalismo tucano em São Paulo e esse ano a gente vai avançar nessa luta e vai derrotar esse legado maldito.